Glórias a Deus, entrando ao vivo, estamos ao vivo. Ficamos aí sem fazer, segundas Idcast fizemos, terça e quarta não, devido a algumas atividades aqui. Tivemos um trabalho por fora, no caso de gravações, não consegui fazer ontem, mas depois estaremos repondo as aulas que foram apresentadas, né? Estaremos repondo as aulas que foram faladas. Vai ser muito abençoador, amém? Você que foi entrando, como sempre, eu quero te pedir para você já ir disparando nas redes sociais, compartilhando essa masterclass com o máximo de pessoas que você puder, amém? O máximo de pessoas que você puder. Quero pedir isso para vocês. Compartilha aí, dispara nas redes sociais, porque é bênção do Criador, é bênção do Eterno. O pessoal que foi entrando já vai disparando aí e já vai compartilhando em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui para Andressa para ela disparar. Você que está entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Lembrando vocês que dia 17 agora nós teremos uma masterclass sobre desparasitação alimentar. Vai ser tremendo aí. Tô indo um pouco rouco, querido. Vocês acreditam? Sábado não, né? Sexta, sábado tivemos um evento Transformados na Bahia. Foi maravilhoso. Estivemos lá com a pastora Cristiane, comitiva. E foi tremendo, né? E aí, nossa, aí a gente fiquei rouco, né? Fiquei rouco, mas estamos aqui para a glória de Deus. Amém, gente? Bendito seja o nome do Cordeiro. Pessoal que foi entrando, paz, pastor, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que o Eterno de Israel nos visite no dia de hoje. Vai disparando, vai compartilhando, vai movimentando aí as redes sociais. Estamos ao vivo pela plataforma. A gente está hoje pelo Insta e pelo YouTube. Não estamos pelo TikTok hoje porque o celular estava descarregado, hein? Só Deus também, viu? Olha. Pastor, toma chá de orégano. Deus me livre. Chá de orégano, irmã. Aí você me complica. Eu preciso de um chazinho normal. Mas é bom, né? Tudo que é ruim é bom, vocês já perceberam? Eu gosto de chá. Nossa, eu amo chá. Chá mate, né? Eu não gosto desses chás aí, chá disso, daqui. Não, eu gosto de chá mate, o natural. É benção. Pessoal que tá entrando, 17 de outubro teremos uma masterclass sobre desparasitação alimentar, desbloqueio espiritual. Você que ainda não fez sua inscrição, fale com a Andresa, DDD 011 9 10 72 0225. Vai ser bênção a partir das 19 horas, vai ser uma sexta-feira, se não estiver enganado, e vai ser algo extraordinário. Vamos falar sobre alimentação, desparasitação, vamos falar de vários aspectos alimentares e também parasitais, e de modo que a gente consiga romper e intervir com isso. Amém? Lembrando também que no dia 18, no dia subsequente, estaremos tendo um seminário aqui em Guarulhos presencial e gratuito. Vai ser um seminário presencial gratuito que teremos aqui. Vou fazer a masterclass no dia 17. Que bênção, hein, irmã? Teremos no dia 18 o seminário presencial também, gratuito aqui em Guarulhos, mas é necessário fazer inscrição. Pastor, como que eu faço a inscrição? Através da Andressa. Você vai entrar em contato com a Andressa. Hã? Não tá funcionando? Mas aqui tá normal, Moisés. Não, mas a pessoa tem que copiar e colar. Aqui tá normal, ó. Porque o YouTube não dá opção, acho que é da pessoa clicar no link e dá. Vê lá agora. Você que tá entrando aí, tenta colocar um que então dê a opção lá, a gente estabelece.
A Andressa já mandou em todos os grupos. Paz Patrícia Junqueira, Sueli, Maria Costa, vocês que estão entrando aí, vai disparando, pessoal. Vai compartilhando. Júlia Moedo, Adriana. Olha, as lives que eu não fiz na terça e na quarta serão feitas posteriormente, tá? Nessa imersão profética. Ontem eu tive que gravar com o pastor Ariston, então não consegui fazer a live. A gente até ia fazer. Aí a internet aqui também estava horrível. Terça e quarta estava horrível. Aí tivemos que reposicionar. Mas estaremos fazendo normal. Amanhã, hoje eu mudei a temática, mas amanhã é a temática da sexta mesmo, tá bom? Aí eu vou aproveitar para estudar um pouco mais sobre o assunto, que eu gosto de estudar mais sobre os assuntos, queridos. Quando eu estudo, né? Tem vezes que eu nem estudo. O senhor já dá na hora. E é bênção. Olha aí, o pessoal tá entrando, o pessoal tá compartilhando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai disparando, vai disparando, vai disparando. Pastor, onde fica a sua igreja? A nossa igreja, olha só, o pessoal que quer saber da nossa igreja, maipe.com.br. Entra no site, o endereço tá lá, maipe.com.br, tá? Vem fazer parte do Maipe, você que tá sem igreja, você que tá sem ministério também. A gente tá desenvolvendo algo. Essa semana eu vou estar com um amigo meu que vai estar me ajudando nessa parte. Eu vou estar verificando com ele para a gente estabelecer culto no Google Meet e ao mesmo tempo transmitindo. Já conseguimos arrumar as câmeras, glória a Deus, tá? Que a gente comprei 2 câmeras aqui top para a igreja. Agora também eu quero transmitir para os nossos alunos não, membros online, também os cultos ao vivo pelo Meet. E aí só vou ver com meu amigo como que dá pra gente fazer de uma maneira que fique adequada. Então a nossa igreja, ela tá aqui em Guarulhos, tá, minha irmã? E ela está na rua João Paulo Piacentini, número 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos. Tá? Maipe, Jardim Santa Lídia, Guarulhos. Isso. Aí, filho, ó, é engraçado, né? Do jeito que você fez, deve ter algum esquema. Então, Rua João Paulo Piacentini, 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos, cultos. Aos domingos às 9 horas da manhã e quarta-feira às 20. Inclusive, domingo agora vai estar conosco o presbítero Paulo Anteiro. A gente vai estar gravando junto com o meu pastor, que foi meu pastor, pastor Antônio de Melo, profeta. Vai estar gravando junto com ele e vai ser tremendo, tá? Na outra quarta vai estar com a gente aqui gravando no podcast o pastor Luciano Fai. Pastor Luciano Fai também vai ser bênção. Como é feita essa clínica? Que bênção, irmã Valéria. Zé, coloca aqui no Insta também, filho, o telefone da Andressa, que eu vou colocar o suporte. Irmã Valéria, a clínica tratar do áreas da vida da pessoa, tá? São sessões que a gente faz de tratamento, de ministrações individuais específicas da vida da pessoa. Aí você pode estar falando aí com a Andressa, DDD 011 910 720225. Pessoal que está entrando aí vai disparando. Bem, coloca, filho, também no Instagram lá o número da Andressa, que aí eu já vou fixar, tá bom? Aí, ó, coloca aí que eu já fixo ele também no Instagram e no YouTube. Profeta Márcio, que bênção, hein? Profeta Márcio acho que vai estar aqui com a gente no seminário do dia 18, né? Essa da Andressa? Ah, tá. Chegou o quê? Pessoal, vai disparando aí, tá? Passou como se algum aluga com falar vem de Deus, deixei de falar com medo, não sei, não entendi, irmã. Irmã Flor, não entendi. Você manda o número. Fica aqui, irmã Valéria Barros, que daqui a pouco eu vou colocar aqui no fixado o número do suporte da Andressa, tá bom? Só aguardar aí. Hoje nós vamos falar sobre o Código 68, aprendendo a fluir nos dons, tá? Fluir nos dons. Então, olha só, gente, não perca também a Masterclass do dia 17. É um valor simbólico, vai ter o PDF, inclusive eu tenho até que ver esse PDF já. Eu acho que a semana que vem nós vamos falar sobre desparasitação alimentar, desbloqueando o espiritual. Vai ser algo extraordinário, tá? Então vem estar com a gente, vai ser tremendo. Agora, no dia 18 tem um seminário gratuito, é o dia inteiro, é presencial, café da manhã, almoço, café da tarde, tudo gratuito, mas é necessário fazer a inscrição. Pastor, como que eu faço a inscrição? Através do suporte Andressa, DDD 011 910 720225.
Pastor, eu clamo por ajuda, estou no inferno, estou perdendo tudo. Aí tem que ver o que está acontecendo, né? Pai Jaque, a Jaque tá aí também. Jaquinha tá com a gente, as fofuchas. As fofuchas estão no teatro da igreja. A nossa igreja agora tá com teatro. Os adolescentes aqui, os jovens estão amando, né? É muito bom. A gente está desenvolvendo um trabalho também de justiça social na igreja. Estamos em reforma aqui nas salas das crianças. Estamos fazendo algumas reformas na igreja, fazendo algumas melhorias, inclusive para a gravação dos nossos cultos e também para os nossos membros online. Então, o pessoal que tiver essa igreja aí, quiser estar com a gente também, vai ser bênção, tá bom? Ó, Moisés entrando aí. Vai disparando, vai compartilhando. Mais um dia de bênção, mais um dia de glória. Em nome de Jesus. Eu fiquei de fazer um sorteio. Na realidade, não gosto desse tema, mas uma oferta, tá? Só que hoje eu não vou fazer. Eu vou estabelecer para a semana que vem, vou ver o dia, e aí eu vou divulgar para vocês compartilharem e convidarem o máximo de pessoas possível para estar conosco ao vivo através das plataformas. E aí a gente vai ofertar algumas coisas, tá bom? Semana retrasada eu ofertei uma escola de sonhos, perdão, gente, uma escola profética, uma escola de libertação, ofertei um livro, acho que algo do tipo, e foi bênção, né? Mateus Brasil tá aí, Profeta Márcio, Fábio Sampaio, Beta Santos, Jaqueline Yolanda, Raquel Andrade, olha aí, ó, Ana Paula Rodrigues, Joabe, Adelina, vai disparando. Olha aí, ó, tá no fixado agora do Instagram, o telefone do suporte, é só entrar em contato aí. Ó, o Profeta Márcio falou, é verdade, ganhou uma clínica. Tá bom, gente? Gente, não vou falar de outros assuntos, vou falar do assunto que vai ser tratado sobre dons, tá? Não me pergunta sobre sonhos, não me pergunta sobre outra coisa, porque não é o momento. Aqueles que quiserem saber sobre sonhos, eu estabeleci junto com o suporte que eu vou começar a falar de sonhos. Eu acho que eu tenho que ver se é segunda ou quarta e sexta, lá no grupo dos sonhos, tá? Nos grupos, que também não dá, porque também o pessoal às vezes é sem noção, tá, queridos? Eu vou falar a verdade para vocês. A gente abre pro pessoal, mas tem gente que é sem noção. Aí entra no privado, quer fazer 500, o pessoal diz que é curso VIP de sonhos. Não, queridos, a gente tem que ter bom senso. Aí pergunta um monte de coisa de sonhos, peraí, aí não dá também, né? A pessoa acha que a gente não tem o que fazer da vida. Essa é a verdade. Então a gente tem que também ter prudência nas coisas de Deus. Então lá no grupo eu vou estar interpretando os sonhos, falando algumas coisas. Agora a gente tem que ter ordem e decência. As coisas de Deus tem que ter ordem e decência. Valéria Barros, tá aqui, ó, suporte DDD 011 910 720225. O pessoal que acompanha a gente, eles sabem, né? Que a gente, eu gosto de responder perguntas, eu gosto de falar aqui, eu gosto de estar junto. Agora tem o grupo também dos sonhos, que você pode estar entrando lá, vai ser aberto. Eu só vou confirmar com a minha secretária aqui, a gente vai passar direitinho também, aí vocês podem entrar lá e a gente vai estar interpretando os sonhos, vai ser bênção. Quem quiser é só falar com a Andressa, tá? DDD 011 910 720225. Zé de pegar 2 copão de água pro pai, que a minha garganta já tá. Vamos orar? Vamos orar. Espírito Santo, eu quero me colocar diante do mundo espiritual, eu quero me colocar diante da tua presença, eu quero me colocar diante do Senhor, eu quero me colocar diante da tua visitação, crendo e reconhecendo que o Senhor é o autor da minha vida, consumador da minha fé, que o Senhor é o Deus e o meu libertador, o meu resgate, o meu alto refúgio, a minha fortaleza. Espírito Santo, nos conduz aos pastos verdejantes, nos conduz aos pastos dos céus. Eu quero te pedir no dia de hoje, libera uma unção através do ensinamento da tua palavra, através, Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado, nos conduzido. Senhor, eu acabei de fazer inclusive uma masterclass sobre dons, e foi algo, irmã Zefa Furtado, sobrenatural, mas nesse exato momento eu quero apresentar essa masterclass no teu altar. Eu quero te pedir, libera os anjos necessários. Eu quero te pedir, libera, Senhor, a palavra da revelação, que enquanto eu estiver ministrando, uma unção seja liberada, que enquanto eu estiver ministrando, uma movimentação espiritual ocorra e aconteça. Espírito Santo, me ajude, Senhor. Abra os meus sentidos proféticos.
abre os meus olhos proféticos. Pai, abre os olhos do meu entendimento. Meu Deus, traga-me revelação do Espírito. Pai, que ao falar, em nome de Jesus, ao falar, que haja uma movimentação, em nome de Jesus. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Queridos, isso aqui não é uma masterclass. Isso é uma visitação da parte do Eterno sobre a nossa vida. Não é somente mais uma live. Não é uma live. É um encontro marcado com o Eterno. É um moedim do Eterno. É um tempo designado por Ele. Nós estamos nesse momento. Nós estamos nesse momento, ó Pai, nos derramando, nos entregando diante do Teu altar, porque nós vamos viver coisas sobrenaturais. O Senhor, todos os dias, existe um encontro marcado com a presença. Espírito Santo, abre os olhos do nosso espírito. Abre os ouvidos do nosso espírito. Dá-nos o discernimento do teu espírito. Vai liberando movimentações dimensionais, proféticas. Vai liberando peso de glória, peso de unção, peso de revelação. Em nome de Jesus. Amém, povo lindo e abençoado. Tá alto o fundo aqui para vocês. O pessoal acho que do Instagram escuta mais. Tá muito alto, senão eu diminuo, tá? Enquanto você tá abrindo a sua Bíblia, que eu vou passar o texto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 12. Primeira carta à igreja de Coríntios. Capítulo 12, versículo 1 a 12. Enquanto vocês estão abrindo, eu quero pedir para vocês, tá? Por gentileza. Compartilhe essa live. Óbvio, né, que essas lives vão estar nas escolas, vai estar na escola profética, e aí você não vai compartilhar, mas você que está aqui ao vivo agora, você vai compartilhar com o máximo de pessoas. Queridos, dá like, se inscreve no nosso canal. Você que é a primeira vez, não é inscrito, se inscreva. Se você puder nesse exato momento, irmã Carol, interceder aí, você compartilhar, você dá o seu like, porque isso é necessário. Tá bom? Eu quero chegar hoje aqui a 400 pessoas ao vivo pela fé. Mas nós precisamos de vocês nos ajudarem também. Todos os dias nós estamos aqui pagando um preço muito caro. Todos os dias. Tá? Todos os dias eu deixo um monte de coisa para fazer para ficar aí 2 horinhas para estarmos aqui abençoando a tua vida. E eu gostaria de pedir para vocês nos ajudarem na divulgação. Então, quanto mais você divulgar, mais pessoas também vão poder. Não podemos ser egoístas, né? Outras pessoas precisam ouvir o que está sendo falado. Inclusive, estamos falando de assuntos que muitas vezes não é falado dentro das igrejas. Eu sei disso porque eu também vim dentro desse contexto, mas eu preciso que vocês compartilhem. Então, dispara, compartilha, dá like, manda coração, segue em nome de Jesus, tá bom? Primeira carta, isso, a irmã Flor, olha aí, vai florescer, irmã Flor, é nova. Olha aí, o Fábio Sampaio é a primeira vez. Então, você que é pastor, profeta, bispo, apóstolo, missionário, obreiro da casa do Senhor, vocês muitas vezes têm um contato muito grande com pessoas. Então, compartilha, né? Irmão, fale sobre imposição de mãos. Não vou falar sobre imposição de mãos. Pode ser que eu fale, viu, irmã Magna, dependendo do contexto. Mas imposição de mãos é um outro assunto. Mas talvez eu fale porque ele está falando de dons. Mas vamos lá. Muito provável. Eu já falei vários vídeos aí de imposição de mãos. Primeira carta de Coríntios, aí Zé, vai munindo lá o pessoal no, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu tô um pouco rouco, hein, gente? Agora que eu tô percebendo a rouquidão. Ontem eu tava ruinzinho, assim, meio amuado, mas é a garganta, né? Nossa, eu uso muito a garganta, gente. Mas é benção demais, né? É benção demais. Eu fico muito feliz assim, porque... Olha aí, ó. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento.
Desconhecimento. Isso aqui a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para ídolos mudos. Olha só, interessante, né? Ídolos mudos. Olha o que diz o texto bíblico, né? Isso aqui é maravilhoso. Já trocou aí, Moisés? Tá demorando, então você já pode ir trocando. Ó, não foi ainda. Deixa eu ler aqui na minha porção. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um porque for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons, pluralidade, curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, a outro discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A cada um como quer. Isso aqui é tremendo, porque o Senhor dá os dons a cada um como Ele quer. Então, é a diversidade dos dons, e isso é dado pelo Espírito Santo como bem lhe aprouver. Então, queridos, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Essa é a grande verdade, e a gente precisa discernir isto. Tá? Agora, o que são dons? A palavra dom em hebraico, essa palavra dom na língua hebraica é chamada de kisharon. Kisharon. Kisharon significa habitação do favor divino, da graça divina. São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Deixa eu só tirar essa blusa aqui que, meu Deus, tá um calor terrível. Tô sentindo um calor aqui já. O fogo do Espírito Santo. Vamos lá. Aí, deixa eu só fechar aqui. Não, tá bom assim, né? Tá bonitinho aí? Então vamos lá. Kisharon é a palavra hebraica para dons. E dons, eu sempre digo que são habilidades sobrenaturais. E eu digo um termo que eu gosto muito, que são superpoderes. Superpoderes, tá? Então dons são superpoderes. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem. Primeiro que existem diversidade de dons. Existem tipos de dons e existe uma coisa que eu falo também de classificação de dons. Então, por exemplo, existem dons que são dons espirituais, né? São essa classificação que eu li aqui de 1 Coríntios, capítulo 12. São dons espirituais. Existem dons que são ministeriais, está ligado aos 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e existem dons que também são motivacionais ou assistenciais, dom de socorros, de presidir, dom de governo, dom da misericórdia, são dons assistenciais. Existem dons também naturais, é a Doca que gosta de fazer o bolo, e o bolo dela ninguém faz igual. Sabe a Doca? Digita aí, eu conheço a Doca. Quem conhece a Doca? Conhece a Doquinha? É a Doquinha do bolo. A Doquinha do bolo, ela faz aqueles bolos maravilhosos, é um dom natural dela. Existem dons hoje, infelizmente, a tecnologia, ela está imitando os dons espirituais. Essa é a grande verdade. Inclusive, eu quero ainda fazer um podcast e a semana que vem, tem uma novidade para contar para vocês. Tá? Depois o meu filho vai colocar aí para vocês. A semana que vem estaremos inaugurando o canal Apocalipse Revelado, Desvendado. Semana que vem. Que vai envolver essa parte mais apocalíptica, tecnológica, genética, dentro de um prisma mais do fim dos dias. Mas existe aí os 9 dons tecnológicos. O anticristo, ele será portador de dons tecnológicos. Então, hoje, infelizmente, nós estamos recebendo dons tecnológicos. Por exemplo, só para você entender, hoje já existe olho biônico, ou seja, a pessoa ela tem uma visão ultradimensional, hiperdimensional, através de um olho biônico que dá zoom. Olha que coisa interessante, gente. Hoje já é possível, por exemplo, quando a gente fala do dom de variedade de línguas, que está ligado inclusive a dons das línguas idiomáticas, por exemplo,
Pastora Elizabeth, existe aí já, como se fosse um óculos, né? A pessoa coloca, parecido com o do filme acho que é do Homem-Aranha, que coloca o óculos e ali tem uma inteligência artificial que traduz simultaneamente, que a pessoa do outro lado está falando em tal língua e você está ouvindo o que está sendo falado ali em português. Isso é o dom de interpretação de línguas. Mas a nível tecnológico, pensa só que tudo isso pode estar dentro de você sem tecnologia nenhuma. Porém, hoje a tecnologia, que na maioria dos casos é regida pelo Mashiach Sotan, vai portabilizar as pessoas dessa forma. Agora, existe um outro tipo de dom também. Existem os dons demoníacos ou os dons do ocultismo. Tá? Os ocultos, eles dizem que tem 6 dons do ocultismo. 6 dons do oculto, do ocultismo, vamos colocar assim. Eles falam que o ocultismo tem esses dons. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até que não faz parte, né, os dons ocultos das trevas, mas eles falam que tem o dom da incorporação, tem o dom da carnalidade. Olha só que interessante, hein? São 6 dons do oculto. 6 dons do oculto. Então eles dizem que tem aí o dom da incorporação, o dom da ciência do oculto, o dom da carnalidade, o dom da linhagem de feitiçaria, né? O dom de curar ou causar doenças também, inclusive o dom da profecia, ou a gente chama de adivinhação. Então existem dons ocultos também, tem muitas pessoas que já no mundo ocultista participaram disso, e isso é terrível, tá? Isso é terrível, isso não é bom. Essa é a grande verdade, tá? Essa é uma realidade espiritual que a gente precisa entender. Eu não vou falar de dons ministeriais, eu não vou falar de dons assistenciais, eu não vou falar de dons motivacionais, eu não vou falar de dons tecnológicos e muito menos de dons demoníacos. Ocultismo. Eu vou falar de dons espirituais, são dons que estão ligados ao Senhor Espírito Santo, e esses dons, eles são de Deus para nós. São dons, habilidades extraordinárias que nós podemos adquirir. Eu vou falar, por exemplo, aqui um dom que opera na minha vida. Vamos lá, vamos fazer um mapeamento aqui. Qual é o dom que você entende que rege a sua vida? Quem acredita aqui que tem um dom? Digita aí. Fala o dom que você acha que tem em você. Você que acha que não tem dom nenhum, digita aí. Eu não tenho, eu acho que eu não tenho dom. Mas quem tem o dom? Fala assim, qual é o dom que há na sua vida? Digite aí. Vamos interagir aqui, enquanto vocês estão compartilhando, dando like, disparando aí nas redes sociais. Ó, dom da visão. Legal, interessante, irmã Flor. Então a irmã Flor consegue ver o mundo espiritual. Muito bom isso. Ó, o Mateus falando aqui, ó, eu acho que não tenho dom nenhum. Vou falar sobre isso. Palavra e visão, discernimento de espíritos. Olha a irmã aqui, ó, eu tenho vários quais? Sonhos, dom de cantar, dom de cura, meu dom é louvar, meu dom é o dom da palavra. Interessante, o dom da palavra está ligado a um dom. Inclusive, eu acredito que o ano que vem eu vou lançar a série de livros, serão 9 livros sobre os dons espirituais. Vamos lá, olha aí, eu não sei qual seria o meu dom, profecia, revelação, dom de orar, dom de pregar, tá ligado a um dom também, visão, é mestre? Não, visão não é mestre. Vamos lá, eu acho que tenho mais, ainda não descobri, variedade de línguas estranhas, profecia, a palavra, visão, revelação, sonhos, dom de línguas. Olha aí o pessoal falando aí, meus sonhos sempre estão alertas. Eu acho que eu tenho o dom, só não sei qual. Interessante isso. Discernimento de espírito, sabedoria. Sou pastor, acho que sou bombril de Deus. KKKKKKKKKKKK. Sonhos, revelações, cura. Gostaria de descobrir e sei que tenho mais dons. Interessante. Ainda fico perdida a respeito dos dons. Claro que hoje aqui eu vou pincelar. Eu é culinária, dom natural, né? Mas é um dom maravilhoso. Aliás, aqui na nossa igreja, irmã VMN, você seria louvada, elogiada. Que aqui é o que a gente preza muito, essa comunhão, pessoal, na comida. Mas vamos lá, a pastora, é verdade, hein? Sábado agora teremos um seminário na pastora Eliana, o Rabino chamado Jesus.
tá? Depois, quem quiser, vai falar com a Andresa para a gente passar o contato. Olha só que coisa tremenda. Tem muitas pessoas que têm dons, entende? Só que olha que interessante. Tem pessoas aqui que elas acham que não têm dons. Isso não é verdade. Todos nós, quando fomos inseridos nessa dimensão, somos inseridos com uma capacidade divina. A questão é que muitas vezes esse dom está em você, mas ele não foi ativado. É como um carro que está desligado e que precisa de uma chave para poder ligar. Olha só, o Espírito Santo falou para mim falar isso agora para vocês. É como um carro que está desligado. O carro não funciona? Funciona. O carro não carrega uma habilidade de nos locomover? Carrega, mas está desligado. Precisa de alguém para ligar essa chave, para ativar isso. Interessante porque vieram um casal de irmãos ontem falando sobre isso, né? No seminário passado aqui, nós falamos sobre ativação de espírito e diz o irmão que eu ministrei todo mundo, então o que a gente ministra, não lembro, queridos. E a gente vai orando, ministrando, e ele falou assim para mim, pastor, interessante porque você liberou uma palavra de ativação e olha, pastor, eu não sei, não sou assim, nunca fui assim, mas pastor, eu não paro de falar em línguas, pastor. Pastor, é de madrugada, eu e minha esposa nesses dias fizemos uma bagunça santa na madrugada, orando em línguas. Quer dizer, ele foi ativado pelo Espírito Santo. Isso aqui é tremendo. Então os dons, eles são o quê? Capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo a nós. Isso é um dom. E o dom, ele é dado segundo o propósito específico de Deus para cada um. Então, por exemplo, cada um aqui tem um propósito da parte de Deus específico. O teu chamado, muitas vezes, não é o meu chamado. O teu chamado, muitas vezes, não é o chamado do outro. Cada um tem um chamado. Aqui na igreja, nós temos um slogan e um dilema. Cada um no seu chamado. Ou seja, não adianta, queridos, você estar num chamado que não é o teu. Não adianta querer tapar buraco de igreja porque o pastor está pedindo, está mandando. Não adianta você chegar, como foi falado aqui, eu entendi o que a irmã falou, mas às vezes a gente, na igreja a gente se torna mesmo bombril, mas não podemos ser bombril. Nós temos que ser, na realidade, aquilo que Deus deseja que sejamos no dom que Ele nos deu. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Por que tem tanta gente morrendo? Porque está no chamado errado. O chamado errado não te habilita porque falta aquele dom. Mas quando eu estou no meu chamado, existe um dom que me respalda. O dom tem uma unção, uma capacitação e que me protege. Hoje tem muita gente que não consegue romper nas coisas espirituais, porque, e eu estou falando isso porque o senhor está mandando dizer, por que tem tanta gente que tem ministérios travados? Porque entrou no chamado errado. Está, na realidade, desenvolvendo algo que não deveria desenvolver. Por quê? Porque você não tem o dom ligado àquele chamado. E aí, queridos, você faz as coisas muitas vezes no seu intelecto, na força do seu braço, por voluntariedade, por amor, mas não pela direção e nem pela unção do dom que você deveria ter em relação àquele chamado. E isso vai trazer problemas para a tua vida. Isso vai trazer problemas. Entende? Então, os dons são dados segundo o propósito de Deus para cada um. Agora, olha só, queridos, isso aqui é importante. Existe aí as classificações, vou falar daqui a pouco. Agora, existe o que eu chamo de dom genético. O que é o dom genético? É aquele dom que você carrega desde o seu nascimento. Você entrou nessa dimensão já carregando esse dom. Você quer ver? E isso eu vou falar algo da parte do Senhor para você, e é importante. Eu vou falar aqui, o Senhor está mandando dizer isso aqui. Não assuma um chamado que Deus não te chamou. Não assuma um chamado que o teu pastor está pedindo para você fazer. Pode ser assim, uma ajuda, um momento, não tem problema. Mas olha só, faça o que Deus te chamou para fazer. Eu tenho uma pastorinha aqui, que inclusive ela tinha quebrado o colo do fêmur, a pastora Mafaldinha. E desde o início, eu sempre falei assim, Mafaldinha, o que você gosta de fazer? Ela falou assim, pastor, eu amo ficar na porta da igreja e cumprimentar, abraçar as pessoas, estar ali, dando esse respaldo. Pastor, como eu amo isso. E olha, eu vou falar para você, geralmente, todos os seminários, nos cultos, alguém chega e fala assim, quem que é aquela senhorinha que me abraçou? Nossa, eu recebi algo tão especial naquele abraço. Sabe por quê? Porque muitas vezes naquele abraço tem uma cura.
tem uma declaração de amor da parte do Eterno. É isso que você tem que entender. O chamado dela está ligado a uma recepção da igreja. E ela faz isso com maestria, porque é a unção que Deus entregou e ela carrega. E ela sempre disse isso para mim: pastor, eu gosto de fazer isso. É o meu chamado, eu amo fazer isso. E olha, queridos, isso é liberado algo espiritual para a vida dela. Agora, existe o dom genético. O que é o dom genético? É aquele dom que você carrega desde berço, desde nascimento. Exemplo, quem aqui, antes de se converter, presta atenção agora, quem aqui, antes de se converter, já viu demônios, já viu vultos, já ouviu vozes, já escutou uma voz falar com você? Antes de converter, digita aí, eu já, pastor. Digita. Nossa, tô ficando rouco, hein? Deus me livre. O que é bom pra rouquidão? Vou ter que tomar orégano, que a irmã falou. Quem aqui, antes de se converter, que já teve visão aberta, já teve visão no espírito, já viu anjos, demônios, antes de se converter? Olha só o tanto de gente aqui falando. Olha só. Que interessante. Olha só. Eu já, e me levaram para o espiritismo. Aí já tem uma questão. Eu já muitas vezes, e muita opressão também. Eu já, minha filha e meu filho também. Olha só. Entende isso? O Senhor dá cobertura para ministério ou igreja? Com certeza, missionária Ludinha. Fala com a Andresa aí, tá no fixado. É só clicar no link. Olha só. Eu costumava escutar pessoas andando no meu quarto. Interessante. Deixa eu explicar para vocês algo. O dom, em muitos casos, ele é genético. Aliás, todos nós temos um dom muito provável genético. Isso eu ensino, inclusive eu acabei de dar a terceira parte de uma masterclass sobre dons. Depois, se você quiser adquirir, são 3, dá quase 8 horas aí de ministração. A gente ministra os dons também, é tremendo. Ativação de superpoderes. Mas deixa eu te explicar algo. O dom, ele está ligado também com a genética. Perceba, ó, você não era crente, você não era cristã, e você já tinha visão, você já tinha audição, ouvia vozes, ouvia vultos, entende isso? Então, é muito errado, tá? Ou é errado quando uma liderança chega assim, não, vem aqui, você só recebe dons quando entrega a vida para Jesus, ou é batizado no Espírito Santo. Isso não é verdade. Isso pode ser uma meia-verdade, mas não é verdade. Tá? Porque o dom na nossa vida ele está muito ligado à nossa genética. Perceba que quando você entra nessa dimensão, há uma genética que está ligada ao seu chamado, ao seu ministério. O profeta Irmiyahu, profeta, então ele tinha dons espirituais, genético. Deus diz para ele assim, Irmiyahu, Jeremias, eu te fiz profeta desde o ventre materno. Antes mesmo que você viesse para a dimensão, eu já te fiz por profeta. Olha só, nem vou entrar em detalhes. É um profeta pré-existente, é um profeta intrauterino, é um profeta genético. Isso aqui é coisas extraordinárias. Então, você já carregava um dom genético. As pessoas não entendem isso. O sacerdócio, na Bíblia, ele era genético. Os monarcas estavam ligados a um fator genético. Eu sou da tribo de Levi, quero ser um monarca. Não pode. Monarcas tem que ter genética de monarca. Eu quero ser um sacerdote, mas sou da tribo de Yehudá. Não pode, porque da tribo de Levi não pode. A pessoa tinha que ter a genética específica daquela tribo. Então, existem fatores que são genéticos, tá? Agora, existe o dom genético, existe o dom por aquisição, é diferente. O genético já está em você. O por aquisição é o que Paulo diz, 1 Coríntios 12. Buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, eu vou buscar, de tanto eu buscar, o que Deus faz? Deus, ele insere na minha genética aquele dom. Ou seja, vamos colocar assim, não existe aquele dom na minha hélice DNática. E aí é como se Deus fizesse uma inserção. Eu estou fazendo uma inserção aqui a partir de agora, de tanto você buscar, de tanto você querer, Deus viu a sua busca, a tua sede, a tua fome pela presença. Então ele insere em você aquele dom, ele escreve isso na sua genética.
Então, aquele dom passa a fazer parte da sua vida por aquisição, mas ele vai ser inserido na tua genética. E a partir daquele momento, você vai fazer o quê? Você vai fluir no dom do Espírito Santo. Você passa a ter um fluido dimensional, espiritual, naquilo que Deus está estabelecendo para você como dom espiritual. Tá? O dom genético está ligado com a quadribo. Não tem nada a ver de dom genético ligado com tribo nenhuma. Vocês não entenderam. O dom genético, eu estou dando um exemplo. O sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Era uma questão genética. Os monarcas só podiam ser da tribo de Judá. Uma questão genética. Eu sou da tribo de Judá, quero ser um sacerdote. Não podia, porque sacerdote tinha que ser descendente da tribo de Levi. Estamos falando de uma linhagem sanguínea, estou falando de genética. É nesse sentido. Agora existe o dom por aquisição. De tanto eu buscar, Deus me dá, mas até para Deus me dar, ele vai ter que fazer uma inserção no meu código genético, liberando aquele dom sobre a minha vida. Tá? É assim que funciona no espiritual. Entende isso? O dom genético tem a ver com o dia do nascimento? Muitas vezes sim. Dependendo do contexto, sim. Eu falo um pouco sobre isso no nosso mapa profético. Queridos, tudo que Deus faz é sincrônico. Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ou seja, existem dons que Deus liberou. Não vou falar sobre tribos, não vou falar nada disso, queridos. Quem quiser aprender sobre tribo, isso, faça o seu mapinha profético. Mas vamos lá. Existe uma questão que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Deus está falando aqui? Olha, você pode ter o dom de profetizar, o dom de expelir demônios, o dom de operação de maravilhas, mas se você não tiver caráter, de nada adianta. Quantas pessoas que você conhece? Quantas pessoas que você conhece e que na realidade elas não têm caráter? São pessoas que têm dons, têm superpoderes, pessoas que têm habilidades do Espírito Santo, mas no entanto não têm o caráter transformado, o caráter de Cristo. E é por isso que vem tantos escândalos. Quer dizer, a pessoa tem o dom, mas ela não tem o caráter. Entende? Tem pessoas que carregam o dom, mas não tem uma postura, uma prudência ministerial. A pessoa tem o dom, mas ela não tem o desenvolver de um caráter de Cristo na sua vida. E aí, isso acaba gerando problemas. E é isso que é complicado. Por quê? Porque a gente está vendo um monte de gente que tem dom, é verdade, tem superpoderes, é verdade, tem habilidades sobrenaturais, é verdade, mas não tem o caráter de Cristo, não tem a postura que teriam ter nas coisas de Deus. E é por isso que estão surgindo tantos escândalos. Deus dá o dom, Deus dá o dom, Deus dá habilidades, Deus dá superpoderes, Deus dá. Mas acima de tudo, precisamos ter o caráter para administrar esses dons. Hoje tem muitas pessoas que não têm o caráter da mordomia dos dons. Precisamos ter esse caráter. Se você não tem esse caráter, você vai ter o problema. Isso vai te atrapalhar. E, inclusive, lá na frente vai te gerar situações. Entenda isso. Agora, uma outra questão, tá? Existe o que eu chamo de dons irrevogáveis. A Bíblia vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso, que os dons são irrevogáveis. Dons são irrevogáveis, tá? Os dons são irrevogáveis. E dons irrevogáveis, queridos, é aquele dom que Deus dá. Pastor, Deus pode tirar o meu dom? Não. Está inserido no seu código genético. Uma vez que esse dom é dado, não é retirado. O que ele pode ser é abafado. Essa é a verdade. O dom, ele fica abafado. Mas quando Deus te dá o dom, ele te deu o dom. A pessoa tem o dom, está dentro dela. Está dentro de você.
E só que muitas vezes, por causa da falta de caráter da pessoa, o próprio Deus abafa aquilo. Ele não retira porque não pode, está na sua genética. Mas ele abafa esse dom, porque o dom é irrevogável, o dom está em você. E isso é importante, tá? Isso é importante, isso é algo dos céus para a tua vida. E isso é tremendo. Olha a pergunta, a partir do momento que há inserção no meu DNA, o dom que estou buscando fica para minha descendência? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender se essa genética vai passar. Às vezes passa, às vezes não. Depende muito do contexto né, geracional de cada um. Vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Minha mãe tinha visão aberta, ela tinha esse dom. Eu tenho esse dom desde pequena. Será que passou dela para mim? Tem alguma coisa a ver? É como eu disse, o dom é genético, ele pode ser também hereditário, essa é a grande verdade. É o que o irmão também acabou de perguntar. Se esse dom é inserido na minha vida, pode passar para minha genética? Pode. Às vezes passa, às vezes não. Vai depender muito dentro de um prisma geracional. Muitas vezes passa, e passa mesmo. Tá? O teu pode perceber. Às vezes o filho ou a filha tem o mesmo dom do pai e da mãe. Até porque, irmão Leandro, o seu filho tem uma situação. Ele tem você e a sua esposa no código genético dele. Então, muitas vezes o dom ele pode vir da mãe ou do pai. Essa é a grande verdade. E isso é interessante. Tá? Isso é interessante, por quê? Porque já pensou quando o dom vem dos dois? Que tremendo, que coisa extraordinária. Então os dons, eles são irrevogáveis. Por isso que eu falo, são irrevogáveis, vai ficar na pessoa, pode ser abafado. E muitas vezes é abafado mesmo, tá? Olha só, minha avó tem o dom de profecia, minha mãe tem esse dom também. Desde os 3 anos de idade eu tenho esse dom de profecia, olha aí. É um dom geracional. Qualquer dia eu falo mais sobre isso. Mas eu acho que tem aqui na internet, se eu não estiver enganado, eu já tenho uma masterclass que eu falo sobre isso, o poder do dom genético. Meu filho tem 6 anos e já tem sonhos batalhando com Jesus. Olha só que coisa tremenda, né? Mas vamos lá. Como eu disse, tem a diferença, né? Os dons assistenciais, tem os dons espirituais. Dom assistencial está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3 e 8. É o dom de serviço. Pode perceber, tem gente que tem o dom de servir. Como que tem gente que ama servir? A pessoa chega, ela te serve, você fica até constrangido de tanto a pessoa querer te servir. Isso é maravilhoso. Tem gente que tem o dom de ensino, é o mestre. Dom da exortação, né? Da correção. Isso é bom. O dom de contribuir, a maioria não pede esse dom, né? De contribuir. Senhor, eu quero ter o dom de contribuir, eu quero abençoar a igreja, a obra. Mas não é da boca para fora, não. Tem muitos crentes Coca-Cola aí, só faz pressão. É de ajudar mesmo. Tem o dom de presidir, que é de liderança. A pessoa tem uma liderança nata. Já está nela. Dom da misericórdia, está ligado ao dom de socorros, de cuidar do próximo, de socorrer as pessoas, de ajudar as pessoas. Depois tem o dom ministerial. Aí é ofício. A pessoa tem um ministério. O ministério dela está ligado a isso, tá? Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só, apóstolo, eu já tenho ensinado isso, eu vou repetir para vocês. O apóstolo, isso aqui ó, dedão maior, né? O apóstolo, ele toca em todos. Olha só, ó, apóstolo, esse aqui ó, toca em todos, ó. Ele toca. Esse dedo aqui toca em todos. Ele carrega tudo de todos. Ele é o apóstolo. É o maioral. Ele é apóstolo. Existe o profeta, esse aqui, ó. O profeta aponta destino, aponta pecado, aponta iniquidade, ele faz apontamentos proféticos, ele é profeta. Existe o evangelista, percebe, ó, esse dedo aqui, ó. Esse dedo, ó, ele é maior do que os outros. Por quê? Porque o evangelista entra em lugares que os outros não entram. Ele vai na comunidade, ele vai na biqueira, ele vai em lugares que os outros não querem entrar. É o evangelista. O apóstolo está ligado ao fundamento, o profeta está ligado à edificação, o evangelista está ligado ao resgate. Pastor,
cuidado. Pastor é aquele que cuida, que zela pela igreja, que zela pelas ovelhas. Ele cuida, ele ampara, ele tem inclusive o dom de misericórdia, o dom de socorros, muitas vezes também o dom de presidir, de liderança. O pastor, ele é o cuidado. Se o apóstolo fundamenta, o profeta edifica, o evangelista resgata, e resgata para quem cuidar? Para o pastor cuidar. E tem um mestre. Quem que é o mestre? Aquele que ensina, aquele quem educa espiritualmente, educa ministerialmente. E ó, o mestre é esse dedinho aqui, ó, porque ó, ele entra, ó, ele entra em caquinha, ele entra em lugares que os outros não entram. Esse é o mestre. Esse é o mestre, entende? Então, diácono e presbítero não são ministérios? Você tá vendo na Bíblia falando de diácono e presbitério aqui? Eu estou falando de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não estou falando de presbítero e nem de diaconia. Diaconia é outra coisa. Diaconia vai estar ligado muito ao dom assistencial. Entende? Muito ligado ao dom que eu falei aqui de servir. Quem que é o diácono? Um serviçal. É aquele que serve a igreja, que também está ligado ao pastoral. Então o pastor, ele tem pessoas que ajudam ele a cuidar da igreja, que são os diáconos, tá? Presbitério já é um outro contexto. Então, ministério são 5 primordiais, são 5 ministérios primários. Aí tem os secundários. Pode estar ligado à diaconia, pode estar ligado ao presbitério, pode estar ligado a outras questões. Mas os primordiais, primários, são 5 ministérios. É ofício, tá? E todo ministério, todo dom de ministério carrega dom espiritual ou dons espirituais. Vou repetir. Todo dom de ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ele carrega dons espirituais. Isso aqui é interessante, tá? Então, se você é uma pessoa que de fato tem o ofício ministerial, você é uma pessoa que tem ministério de apóstolo, com todo respeito, eu vou abrir minha boca aqui hoje, hein? Meu Deus. Vou abrir a minha boca, hein? Tá? Vou abrir minha boca. O que tem de apóstolo de fundo de quintal não está escrito, hein? Com todo respeito. Com todo respeito. Tem muitos, é como diz Apocalipse, muitos que se chamam de apóstolos, mas não são. Sabe? É muita gente. Eu já vi uns aí que misericórdia, dá até tristeza na alma. Não, porque eu sou apóstolo, eu sou apostila, sou apóstolo. Tem gente que já é a 4ª pessoa da Trindade. Já estamos no 7º querubim ungido. Quer dizer, é uns besterol que está acontecendo no meio do povo de Deus. É muito título, pouca unção e ministério. Essa é a grande verdade. É muito título, eu sou, eu faço, eu realizo. Queridos, olha só, quer ser maior? Seja o menor. Essa é a grande verdade. Tem que ficar assim, pastor Rogério, apóstolo Rogério. Queridos, apóstolo, pastor, para mim, mestre, pouco importa. O que me importa é servir ao reino de Deus. Essa é a grande verdade. Eu sei que se Deus liberar uma unção para mim de apostolado, o que isso vai ocorrer? Isso vai me liberar dons do Espírito Santo. Agora, eu conheço um monte de gente que fala que é apóstolo, que fala que é profeta e não é, queridos. A pessoa, ela pode estar inserida na operação desses ministérios. Então, por exemplo, a nossa igreja aqui, a gente está fundamentando isso, que a operação dos 5 ministérios. Tem gente que é o missionário. O missionário está muito ligado ao apóstolo. Por quê? Porque ele é fundamentador, ele é implantador de igreja, ele é rompedor, ele abre caminho. Está muito ligado. Então, assim, são pessoas que são missionárias. Agora, missionário dentro da igreja, com todo respeito, né? Igual eu já conheci alguns aí, inclusive da Jocum, tá? Missionário que ficava o dia inteiro dormindo, tomando café, comendo, fazendo nada e sendo patrocinado pelos outros. Isso é uma vergonha para o evangelho. Não é o fundamento. Agora, tem muita gente de Deus também, inclusive da Jocum, pessoas assim, que a Jocum trabalha muito nessa parte missionária, né? E é tremendo. Agora, a operação tá ligado ao apostolado. O missionário tá ligado ao apostolado por causa da missão, de fundamentação de igreja. O profético tá ligado ao ministério profético. E aí eu vou falar o que é isso. O evangelista tá ligado a resgate. Então, por exemplo, uma irmã que ela trabalha com crianças de rua, ela tá ligado muito ao evangelístico, pode ser que também ao pastoral. Porque resgate, tudo que é resgate, resgatar pessoas do mundo, é evangelismo.
Você já viu os crentossauro, os evangelistassauro das igrejas? Quem já conheceu os evangelistassauro? Tá lá, desse jeito, ó, na igreja. Nunca viram? Dá até tontura agora. Meu Deus. Essas igrejas tradicionais, queridos, religiosas, a pessoa, não, eu sou evangelista. Evangelista que não evangeliza ninguém? Evangelista que evangeliza crente? Não existe evangelista que evangeliza crente, queridos. Evangelista é resgate, ele resgata ímpios. E traz para o pastor cuidar e o pastor leva para o mestre ensinar. Pelo amor de Deus, é uma coisa simples do evangelho. Entende? Coisa simples, é base de evangelho. Então, aí tem um monte de evangelista nas igrejas, principalmente tradicional. Não, porque é só título, é só nome, é nominal. Porque a pessoa não tem aquele chamado, ela não tem aquele ministério. Ó, vou te ungir evangelista, mas peraí, eu não sou evangelista. Meu ministério não é evangelístico. Não, eu vou te ungir a profeta. Mas como assim? Eu não sou profeta. Entende? As pessoas têm que ter um bom senso ministerial e receber a unção que realmente Deus tem para elas. Porque hoje também virou moda. Ah, eu vou jogar um óleo na sua cabeça. Que está tudo errado. Está tudo errado. Então, o profeta edifica, o evangelista resgata. E tem um monte de gente evangelista dentro da igreja. Como que pode evangelizar dentro da igreja? Não que ele não vai congregar, não é isso que eu estou falando. Não vamos fazer um culto evangelístico dentro da igreja? O evangelista, ele fica do lado de fora e traz as pessoas para o lado de dentro. Ele cultua, ele é membro de uma igreja, mas o foco, o público-alvo do evangelista são pessoas ímpias. Essa é a grande verdade. São pessoas ímpias. Entende? Esse é o evangelista. É o resgatador. É aquele que vai pregar a salvação para a vida das pessoas. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ser profeta e ter visões também? Não. Não. Vou explicar. Tem gente que, eu sou profeta. O que tem de nominação não é brincadeira. A pessoa pode operar no profético, mas não ser profeta. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Deus me usa no profético e me usa às vezes no profundo, hein? Até eu se surpreendo. Né? O que você quer? Visita essa alma. A minha esposa aqui, gente, pedindo um carregador. Eu só vou dar porque ela é linda. Tá. Então assim, eu não sou profeta. Tá aí um chamado, um ministério que eu sempre busquei. É um dom ministerial que eu busco por aquisição. Profeta, eu amo essa parte profética. Opero no profético, mas não sou profeta. Porque profeta é ministério e o ministério de profeta, ele tem múltiplos dons proféticos. Não é porque você tem um dom profético, não é porque Deus me usa na profecia, eu sou profeta. Desculpa, tem que rir. Eu tenho que rir. Não, porque Deus me usou no profético. Você é profeta. Esse é o problema das pessoas. Elas não sabem nem o que é ministério de profeta. Você operar no dom profético significa que você está atuando na operação do ministério profético, mas você não é profeta. O ministério de profeta é uma coisa muito maior. Você está inserido nesse ministério, mas dentro de um dom espiritual. Agora, o profeta, meu Deus, o profeta é alto nível, tá? Não vou falar sobre isso hoje, mas profeta entra em dimensões, profeta tem visão, profeta geralmente ele tem 12 níveis de visão, ou tem uma parte, é claro que isso vai... Agora, deixa eu falar também uma outra coisa, não é porque você também está operando no profético que você realmente não vai ser um profeta, porque muitas vezes isso vai crescer dentro de você, aí sim Deus vai te dar o ministério, é diferente. Agora, tem gente que vai operar no profético, às vezes a igreja que você está, o pastor é um profeta, o líder é um profeta. Então a igreja ela tem uma unção profética.
A unção no ambiente é profética, então é natural todos profetizarem, mas não significa que você seja um profeta. Agora o profeta, queridos, ele é arrebatado em espírito o tempo todo, o profeta entra, viaja, faz viagens dimensionais, o profeta interage com anjos poderosos também, o profeta, ele viaja no passado, presente e futuro, o profeta, ele ouve o mundo espiritual, ele vê o mundo espiritual aberto para ele, o profeta, tem vários tipos de profeta, tem profeta de governo, tem profeta de visão, tem profeta dimensional, tem profeta onírico, tem profeta animalesco, tem vários tipos de profeta. Entende? No mapeamento é possível saber qual é o chamado? Sim. Vai trazer o Judá Bertelli? Opa, esse aí é bom. Judá Bertelli é top, hein? O Judá Bertelli, inclusive, é um profeta também animalesco. Às vezes tem profeta que é o kit combo, ele tem tudo. Ele faz viagens dimensionais. Agora, não é porque eu profetizei na vida do irmão que eu sou um profeta. Não caia nisso daí. Não caia. Agora, pode ser que Deus está trabalhando isso em você e que lá na frente ele vai desatar isso. Isso é verdade. Mas tem muita gente que bate no peito e fala assim, eu sou um profeta. Você não é um profeta. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então cuidado, não se ensoberbeça. Deus me usa no profético e muitas vezes me usa no profundo, mas não significa que eu sou um profeta, porque eu não me considero um profeta. Essa é a grande verdade. Deus nunca me falou assim, você é um profeta. Deus nunca falou isso para mim. Mas, entretanto, é um dom ministerial que eu busco. E pode ser, e eu acredito que vai acontecer, que em algum momento Deus vai inserir na minha genética esse ministério do profeta. Aí sai de baixo. Aí fala pro cão sair da minha frente. Mais ainda, que se vir quente eu vou estar fervendo. A gente vai sair no fight. Entende? Então é necessário algumas coisas. A gente precisa discernir algumas coisas. Entende isso? Precisamos nos posicionar. Meu Deus, eu tô sentindo uma graça aqui, hein, Cezinha? Intercede aí, Cezinha. Lava série que tem gente aqui que tá sugando essa ministração. Isso aqui é tremendo. Não estou depreciando você, pelo contrário, estou te ensinando uma realidade. Não é porque você profetizou que você é um profeta. Pode ser que de tanto você buscar, você vai receber. Mas não necessariamente que você seja um profeta. Profeta é alto nível, gente. Profeta é tremendo. Profeta, ele tem intimidade com o Espírito Santo. Profeta é aqui, ó. Ele tá aqui, tá nessa live. Aí ele olha e fala assim, Senhor, quem que é a irmã Sandra Santos? Senhor, quem que é o César? Fala pra mim quem que é. Aí o Senhor começa a falar pra ele, ó, a irmã Sandra Santos é assim, aconteceu uma situação na vida dela, ela tá passando por isso, ó, no passado dela teve situações. O Senhor vai narrar a vida daquela pessoa pro profeta. Querido, você não tem ideia. Você não tem ideia. Entende? O Cezinha tá falando aqui, eu quero tudo. Eu também. Gente, é tremendo, tá? Eu só estou falando um pouquinho dos ministérios para você entender. Então tem o ministério assistencial, que é ensino, que é serviço, tudo isso. Tem o ministério de exortação, contribuição. Está faltando o ministério de contribuição, inclusive nas igrejas. Presidir, liderança, misericórdia também, que é justiça social. Por exemplo, toda pessoa que trabalha com justiça social, o dom regente da vida dela tem que ser o dom de contribuição e de misericórdia. E de serviço também. Entende? Porque todo ministério, queridos, ele tem dons espirituais ou assistenciais. No entanto que no mapa profético eu falo isso, ó, o dom regente da tua vida é esse aqui, ó. Vai ser desses aqui. Busque por isso. Isso é verdade. Em relação a descobrir os dons ministeriais, é muito fácil, tá? Eu tenho uma masterclass sobre isso. Eu acho que é 15 a 20 aulas. Quantas aulas, Zé, deu? Descobrindo o dom de ministério. Eu tenho uma masterclass que eu falo sobre dons de ministério, que eu falo de ministério de intercessão, de libertação, ministério de rua, ministério de justiça social, com moradores de rua, com dependentes químicos, ministério pastoral, apostólico, profético, ministério evangelístico, ministério pastoral, de mestre,
São primordiais. Aí vem os secundários, os que estão ligados. É como, olha só, deixa eu te ensinar. É como uma mexerica, os 5 ministérios, cada uma é uma mexerica. Cada mexerica tem gomos. São ministérios de ramificação, secundários, que estão ligados aos primordiais. É assim que funciona, tá? Então isso é tremendo. Ó, 16... olha só, 17 aulas. Depois você pode falar com a Andresa. Adquira. Por quê? Porque eu explico como é isso, tá? Mapa espiritual é só falar com a Andressa aí, ó. DDD 011 910 720225. Vamos lá. Profeta tem a ver com o dom de profecia? Tem a ver. Aí eu vou explicar isso. O que é o profeta? O profeta, só para vocês entenderem, para não deixar vocês ao Léo aí, né? Não é o irmão Léo, não. Ao vento. Mas o profeta, geralmente, ele tem múltiplos dons proféticos, entende? Então, ele tem o dom de profecia. Aí, o dom de profecia, ele pode emanar um tipo de dom. Exemplo, por exemplo, o dom de visão, ele não está ligado à palavra de conhecimento, ele está ligado ao dom de profecia. O dom de sonhar, profecia. Arrebatamento de espírito, profecia. Olha só. Então o dom de profecia é um gomo. Vamos falar depois sobre isso. Ele é um dom primordial espiritual. E o profeta, ele tem o dom de profecia. E às vezes ele pode manifestar isso com arrebatamento, com visão, com sonhos. Olha só. Ele pode ter discernimento de espírito, ele pode ter palavra de conhecimento, ele pode ter palavra de sabedoria, ele pode ter variedade de línguas, interpretação de línguas. São dons proféticos. Ele pode ter o kit combo, essa é a grande verdade. Profeta. Vou repetir, profeta, ele tem múltiplos dons proféticos. É diferente. Ele não tem um profeta não tem um dom profético, ele tem múltiplos dons proféticos, tá? Agora, não significa que lá na frente você não vai receber outros dons e que te torne um profeta. Isso é fato, também pode acontecer, tá bom? Rumo ao kit combo em nome de Jesus. É verdade. Aline, pede pro maridão me mandar os vídeos do seminário passado para mim. Preciso fazer uns cortes aí, tá bom? Pastor, você tira muitas dúvidas das pessoas. Eu tento tirar, é que às vezes o pessoal me pergunta um monte de coisa que não tem nada a ver. Acabei de receber meu chamado do profeta. Pode ser? Pastor mora onde? Mora em Guarulhos, a igreja é em Guarulhos. Vamos lá. Agora, olha só, quais são os dons espirituais? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, rapidamente, só para vocês entenderem. Eu estou tentando aqui, eu estou sendo bem simples, né? Isso aqui tem muito assunto, queridos. Entende? Tem muito assunto. Ó, Deus fala comigo em sonhos, significa que você tem o dom de profecias. Deus fala comigo em visões, significa que você tem o dom de visão, mas é o dom de profecias que está por trás disso. Entende? É o dom de profecias. Bispo faz o quê? Boa pergunta. Bispado, né? Mãozinha assim. A paz do Senhor para todos. O bispo é como se fosse um pastor, né? Eles falam que é alguém acima do pastor, mas biblicamente vai se falar mais sobre os 5 ministérios. O bispado está ali entre pastor, o apóstolo, o pastor, algo do tipo. Mas vamos, o bispo das vossas almas. Vamos prosseguir aqui. Vocês entenderam a mãozinha assim? Paz do Senhor, irmãos. O meu filho não entendeu, então fica sem entender. Olha só, dom espiritual. Vamos lá, rapidinho aqui, para a gente discernir algumas coisas. Dom da palavra da sabedoria. Por exemplo, aí eu vou falar de mim agora, mas o dom que é muito fluente na minha vida, inclusive, um deles, é o dom da palavra da sabedoria. E esse dom, sabe quem tinha esse dom na Bíblia? No Antigo Testamento, Shlomo de Meller, o rei Salomão. Inclusive tem até um livro, não sei se está aí. O livro do rei Salomão, lancei. Best-seller vai ser. Eita glória. Esse livro eu falo sobre Shlomo. Ele adquiriu sabedoria dimensional, interdimensional. A sabedoria de Salomão não era uma sabedoria desse mundo. Ele tinha palavra de sabedoria e ele era regido pelo espírito da sabedoria. Toda pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria é regido pelo espírito da sabedoria. Isso aqui é tremendo.
Não só pelo da sabedoria, o de conselho também. Geralmente a pessoa que está ligada ao dom da palavra de sabedoria é mestre, é conselheiro, pastor, muitas vezes. Mas o dom da palavra da sabedoria é o dom do mestre. O mestre está ligado a isso. Ele é um portador de um dom sobrenatural que lhe dá como que eu posso falar assim para vocês? Uma sabedoria multidimensional. Ele consegue entender das coisas. As pessoas perguntam, pastor, como que você entende de genética? Você fala de alimentação, você fala de anjos, você fala de não sei do quê. Queridos, por causa do dom da palavra da sabedoria. Aí se alguém perguntar assim, pastor, como que foi esse dom na tua vida? Ele fluiu assim, desde pequeno? Não. E vou falar mais. Naquilo que você geralmente é mais atacado, geralmente é o dom que vai despertar em você. Eu fiz um curso de marcenaria e eu me lembro que no último dia da aula eu fui e não teve. Eles anteciparam a data, eu não sabia. E aí eu fiquei lá esperando, não sei, e não me falaram. E aí o professor me deu, né, um negócio e eu não sei se eu tenho isso até hoje, mas está lá. Ele fez a cara de um porco, olha só, com 2 tomadas dizendo assim, desperta, você vive no mundo da lua. Olha só, olha o bullying que eu recebi quando eu fiz um curso de técnico de marcenaria. Era um menino, 13 para 14 anos. Por quê? Porque na realidade eu não vi ninguém, mas eu fiquei esperando, eles não me comunicaram nada, eu não sabia do que estava acontecendo. Terminaram o curso, deram os diplomas e eu não sabia disso. Então ele falou assim, você é muito lerdo, você é muito lento, você é muito... vive no mundo da lua. E não era verdade aquilo. Mas olha que coisa interessante. Aquilo que o inimigo quis me bulhar, vamos colocar assim, que ele quis, na realidade, me tocar, é uma das áreas que Deus mais me usa, queridos. Que é na palavra da sabedoria, despertamento, ativação multidimensional. Por quê? Porque Deus me concedeu isso. Então a palavra da sabedoria, o escritor, por exemplo, olha só. Tá vendo aqui, ó? Shlomo de Meller, rei Salomão. Fatos sobre a vida de Salomão, o trono de Salomão e os 6 degraus, o palácio de Salomão, a construção do templo, a escola de Mênfis no Egito. Salomão, ele, para quem não sabe, ele foi pai da maçonaria, ele né? E também da magia negra. Ele foi para o Egito estudar na escola de Mênfis, magia negra. Aprendeu muitas coisas erradas. Então a palavra da sabedoria era algo que era fluente na vida de Shlomo de Meller. Queridos, a pessoa que tem a palavra da sabedoria, ela pode entrar num nível, tá? Num nível que é inclusive de entender e falar com os pássaros e com os animais, dependendo do nível da palavra da sabedoria. Então, por exemplo, eu falei da questão da marcenaria, por quê? Porque o dom da palavra da sabedoria na minha vida, ele não foi assim, nossa, já tá pulsando dentro de mim, não. Isso foi crescendo em mim. É como se fosse uma bola de neve que foi crescendo, crescendo até explodir dentro de mim. E ainda mais, esses dias eu estava orando e eu senti que isso ainda vai crescer muito, muito mais. É como, eu até brinco, né? Como um videogame, vai aumentando de fase, vai aumentando, vai melhorando, vai potencializando, vai crescendo dentro de você. Ou seja, o dom, ele vai amplificando dentro de você. E aí a palavra de sabedoria te dá a habilidade de você escrever livros, de você fazer sermões, fazer pregações, de você ter uma ótima oratória, e essa oratória te capacita a falar em público. Qual que é o dom que faz isso? Sabedoria. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Tem um monte de coisa, não vou entrar em detalhes aqui, obviamente, mas tem um monte de coisa, tá? Bastante coisa. Eu não acredito, vou dar minha opinião, tá? Vou dar minha opinião, coloca lá, Zed. Então, falando lá do livro, coloca lá o site. Eu não acredito que exista só 9 dons primordiais. Primordiais, sim, mas existem outros dons. Eu tenho um livro que se chama Ativação Profética, que eu falo de mais de 40 dons de revelação. Entende?
existem mais de 40 dons de revelação. Então existem muitos dons que não é passado. A Bíblia ela é como se ela fosse sintetizar os dons. Eu chamo de 9 dons primordiais, mas eu acredito que existem muitos outros. E existem mesmo. Essa é a grande verdade. Inclusive, eu tenho estudado sobre isso muito. Vou falar nos meus livros, vou lançar os meus livros. Vai ser algo divino, tá? Então, o dom da palavra da sabedoria, ele te dá uma sabedoria multidimensional, uma sabedoria matemática, filosófica, astronômica, uma sabedoria humana, relacional, uma sabedoria psicológica, não é isso? Tem esse aí também. Uma sabedoria psicológica, uma sabedoria teológica. Esse aqui também, ó, é o livro que eu falo sobre ativação do chamado. Aqui eu falo de vários ministérios, ó. Não é de dons, eu tenho de dons também, né? Tenho de dons. Esse aqui eu falo de ministério. Esse aqui é interessante, tá? Esse aqui é um livro, inclusive, é uma escola que eu criei para falar de ministério, porque tem muitas pessoas que têm ministérios e não sabem. Esse aqui, interessante, né? Eu nem sabia que tá. Aí você vê, a gente vai vendo. Esse aqui é tremendo, ó, porque esse aqui eu falo dos dons, tá? Vocacionais de poder de revelação. Olha só, esse aqui é operando nos dons do Espírito Santo. Então, é o compêndio, né? O dom da palavra da sabedoria é isso. Essa sabedoria, Deus te dá sabedoria para lidar com as pessoas, para administrar finanças, para lidar com gente, para desenvolver coisas. É o dom da palavra da sabedoria. Agora, e o dom da palavra de conhecimento? O dom da palavra de conhecimento já é o dom do hiperconhecimento. Entende? O dom da palavra do conhecimento é o dom do hiperconhecimento interdimensional. Dimensional e interdimensional. Por quê? Porque ele te dá um conhecimento, tá? Em vários âmbitos, passado, presente e futuro, muitas vezes, mais para passado e presente, futuro está mais ligado a um outro dom que eu vou falar daqui a pouco, mas o dom da palavra de conhecimento, ele te dá fragmentos de conhecimento, que está ligado a um espírito de Deus, que é o espírito do saber, do conhecimento. O dom da palavra de conhecimento, ele te dá saberes, de como fazer, quando fazer e com quem fazer. Da mesma forma que a sabedoria faz isso, é importante você discernir. Tá? Como faz para comprar os livros? Está aqui, irmã Miriam, suporte 11 910 72 02 25. Está aqui no fixado. E quem compõe música, de onde vem o dom? Aí é uma outra situação. Tá? Vamos lá. O dom da música pode estar ligado, inclusive, ao dom da palavra da sabedoria, porque a pessoa que compõe é como uma pessoa que escreve uma ministração e uma pessoa que escreve livros. Perceba isso na vida de Shlomo. Ele foi escritor de livros, ele também foi compositor de salmos. Então, tá muito ligado também ao dom da palavra da sabedoria, tá? Agora, o dom da palavra de conhecimento é o dom da revelação. Essa é a grande verdade. E existem muitos... Esse dom da revelação, ele tem vários outros dons. Dons debaixo dele. Tá? É o dom do multiconhecimento, do hiperconhecimento. Esse dom, inclusive, dá a habilidade ao portador de sentir, na verdade, de ouvir os pensamentos das pessoas. Jesus tinha esse dom. O que a Bíblia diz? Que ouvindo eles em seus corações, os seus pensamentos, Jesus sabia o que eles estavam pensando por causa desse dom que estava em operação. Então assim, eu estou sendo bem simplista aqui para você entender, tá? Tem um monte de coisa, inclusive no livro eu falo isso. Tem várias características do dom da palavra de conhecimento. Tem gente que tem esse dom, tem gente que vê formatação de frase na testa da pessoa, escrita na parede, esse dom se manifesta de algumas formas na vida das pessoas, essa é a grande verdade. Mas o dom da palavra de conhecimento, ele dá ao portador desse dom a habilidade de ouvir o pensamento de pessoas. Olha que coisa tremenda. Você sabe que é você ouvir o que a pessoa está pensando? A pessoa ela está pensando em algo e aí você tem a habilidade espiritual da parte do Eterno de saber o que a pessoa está pensando. Para quê, pastor? Para fazer fofoca? Pastor, que legal, hein? Vou fazer fofoca, fofocando gospel, né? Esses gadarenos aí que tem aí, né? Que gosta de fofocar da vida dos outros, falar mentira, enganar o povo. Deixa eu aproveitar também, né?
Entende? Que gosta de falar coisas que não são genuínas e verdadeiras das pessoas, até que papai dá um jeito. Aí esquece. Mas olha só, o dom da palavra de conhecimento, ele é um dom extraordinário, ele está ligado também a uma questão neural, porque a pessoa, ela tem uma habilidade do conhecer. Conhecimento é o quê? Informação. O conhecimento é um tipo de informação que essa pessoa recebe do mundo espiritual para o mundo físico, para que aquele conhecimento ele traga alguma repercussão. Então, ele permite você ouvir pensamentos, ele é o dom que revela espíritos de encantamento, ele é o dom que muitas vezes permite você também ter informações do passado e do presente da pessoa. Eu sempre gosto de citar aquele texto de João, capítulo 1, versículo 46, quando... João capítulo 1, versículo 45, que é a história de Natanael. Filipe chega para Natanael e diz assim, Natanael, João capítulo 1, versículo 45 diante, ele diz assim, Natanael, achamos o Rabino, o nosso Mashiach, o Messias. Aí ele pergunta, de onde que ele é? De Nazaré. Olha só como que Natanael era preconceituoso com o lugar de origem das pessoas. Ele diz assim, mas poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha que coisa interessante. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando ele diz isso, Filipe dá uma resposta imediata. Ele diz assim, vem e veja, comprove você. Quando Natanael chega na presença de Yeshua, o Mashiach, a primeira coisa que o Mashiach fala, o Messias, ele diz assim, Natanael, eu te vi, olha só, aqui está um israelita na qual não há dolo, ele é verdadeiro, ele é um verdadeiro israelita. E eu vou dizer para você, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Entende? Aí alguém vai perguntar, mas pastor, por que Jesus falou isso? Eu te vi debaixo da figueira. Quando Jesus fala isso, ele fica impressionado. Ele fala assim, uau, verdadeiramente é um profeta do Senhor. Aí Jesus fala, né, porque você ficou maravilhado com o que eu te falei, Natanael, eu ainda te falo mais, vou te dar o seu destino profético, você vai ser como Jacó, que vai receber o mapa profético da tua vida, vai ver anjos descendo e subindo, e a glória do Deus Pai sobre a terra. Olha que coisa tremenda. Mas por que Jesus fala que viu ele debaixo da figueira? Porque diz a história dos Hebreus, o livro dos Hebreus vai falar sobre isso, que Natanael tinha a mesma idade de Jesus, e quando Herodes mandou matar as crianças até 2 anos de idade, a mãe pega Natanael, esconde ele, coloca ele escondido debaixo de uma figueira, para que ele não fosse morto pela pretória romana, e ele é escondido, e quando ele cresce, a mãe chega e diz assim para ele, Natanael, meu filho, olha, aconteceu isso, Herodes mandou matar meninos de até 2 anos de idade, eu não quis te perder, eu não permiti, então nunca fale o que se sucedeu com você. Muito provável que a mãe mentiu até a idade da criança, mas quando Jesus olhou para Natanael, ele disse assim, Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira, eu te vi quando a tua mãe te escondeu, para você não ser morto por Herodes. Queridos, meu Deus, Labau acharamada kemanai. Lavasemi jurkimiki do komondoreha. Labravaseri anchorgande kyanto soriandareha. Você já parou a pensar na grandeza disso? Você já parou a pensar na dimensão disso? Jesus, eu te vi. Sua mãe falou para você não contar para ninguém, né? É verdade, mas eu vi você quando você estava lá. Quando tentaram matar você, eu vi a tua mãe te escondendo. Olha o impacto que isso trouxe na vida de Natanael. Por isso eu quero falar algo da parte de Deus para você. Deus sabe como impactar a sua vida. Deus sabe como tocar em você. Deus sabe como marcar a tua vida com o seu poder de revelação. Labajokomondorebadai. Deus sabe. Deus sabe. Então, esse dom da palavra de conhecimento dá ao portador habilidades.
Capacidades, dá o dom de revelar nomes, datas, números de documentos. Por exemplo, eu falo, Deus me deu esse dom também da palavra de conhecimento. Mas assim, é um dom que ainda está em fluência. É como o dom da palavra de sabedoria. Esse dom é muito mais fluídico, né? Não sei se é o termo certo, mas ele é mais fluente, essa palavra, na minha vida. Mas o dom da palavra de conhecimento também. Quando eu estou em um ambiente, que eu estou orando por pessoas, isso flui. Deus me dá a palavra profética, Deus me dá a palavra de revelação. Já aconteceu. Estava falando isso essa semana com um membro da nossa igreja, com o Guilherme, e de um curso que eu dei há anos atrás. Eu gravei o meu filho, o caçulo, o Dani, ele era bebê recém-nascido, gravei na sala da minha casa um curso Poder Profético, uma unção assim, tão poderosa naquela sala, meu Deus do céu, que eu queria voar, parecia que os espíritos me pegavam assim, me levantava. E nessa unção, o Senhor me deu muitas palavras de conhecimento, inclusive com o nome de pessoas. E eu falava, ó, pessoa tal, com o nome tal, tem um espírito de morte assim que está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, quer fazer isso, isso, isso. Queridos, um ano depois, a irmã chega e me liga e fala assim: pastor, eu sou aquela irmã que você falou na palavra de conhecimento naquele dia no curso tal. Eu falei: meu Deus. Quantas vezes já aconteceu de eu estar na igreja? Uma vez eu estava numa igreja que uma irmã estava assim, de frente assim, eu estava em cima do palco, né? E ela estava de frente assim, o senhor falou assim para mim: olha, irmã, eu quero falar para você, uma irmã, eu nem lembro o nome direito, era Maria tal, e eu falei Maria, o sobrenome. Quando eu falei isso, a irmã: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Porque o senhor tinha me falado que tinha uma mulher com aquele nome que estava fazendo um feitiço para ela, querendo destruir a vida dela. E quem que era aquela irmã? Depois ela chegou e falou para mim: pastor, é a minha sogra. Ela que carrega esse nome e ela tá me perseguindo. Quer dizer, isso gerou nela o quê? Fé. Então, o dom da palavra de conhecimento, ele dá ao portador revelações que a gente não sabe. Esse final de semana eu estava na Bahia e estava com a gente a pastora Miriam, né? O pessoal da EFICOL, Ministério Zoe. É interessante porque ela estava contando para mim, eu achei legal, porque é legal a gente, né? É até pra gente ensinar. Ela falou assim: pastor do céu, você não sabia de nada. Eu falei: do quê? Pastor, Deus te usou no profundo para falar comigo. Eu falei: mas eu nem lembrava direito, porque, queridos, quando eu tô assim, parece que eu entro no modo ativado. Aí eu vou disparando e vou falando. Ela falou assim: pastor. E aí ela falando, eu falei assim: é verdade, Deus falou isso mesmo. Porque o Senhor falava assim: não, Deus quer você nas biqueiras, na comunidade, Deus te levantou para cuidar dos pobres, das viúvas, é para cuidar dos meus pequenos, é para entrar, Deus te chamou para obra social. E de repente ela fala assim: pastor, eu terminei a minha faculdade de assistência social, me formei, o meu ministério começou através de justiça social e eu estava orando para Deus para ver se era realmente aquilo que Deus queria nesse tempo, e de repente Deus te usou assim no profundo para me confirmar. Eu falei assim: aleluia! Até a gente fica impressionado, né? Mas Deus faz isso, queridos. Agora, esse é o dom da palavra de sabedoria. Tem outras coisas, não vai dar tempo de eu falar aqui, mas é o dom do multiconhecimento divino. Ele dá ao portador conhecimentos que muitas vezes não é humanamente possível, não dá para ter, tá? Depois tem o dom de discernir espíritos. O dom de discernir espíritos eu falo que é o dom da da ultra mega sensibilidade espiritual. É o dom que... esse dom aqui é tremendo, porque a pessoa... eu tenho aqui um vídeo, depois você pode assistir, a autoridade elétrica, que eu falo sobre esse dom. É o dom da hipersensibilidade. É aquela pessoa que ela é sensível ao mundo espiritual. Ela sente o ambiente, ela sente o mal nas pessoas, ela sente o ambiente quando ele é profético, ela sente o ambiente quando é de cura, quando é de libertação, ela sente os anjos à sua volta, ela é hipersensível. Inclusive eu ensinei, e falo isso de novo, que toda pessoa que já recebeu descargas elétricas, eletricidade no seu corpo, é porque esse dom está em funcionamento em você, porque ele está, é como se a eletricidade, o que ela faz? Ela te
hipersensibiliza para você discernir o mundo espiritual. Então, esse dom é o dom do multidiscernimento. Ambiente, pessoas, território, objetos, animais, você começa a receber discernimentos de tudo e de todos. Essa é a grande verdade. Depois também, tá? Eu tô falando aqui de uma maneira bem simples, viu, gente? Só para vocês entenderem, tem muita coisa nessa área. Depois tem o dom da fé. O dom da fé é o dom que a gente fala assim, é o dom de conexão, de ligação multidimensional. Como assim, pastor? Queridos, o dom da fé, você vai ver isso em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6. O que operou ali foi o dom da fé. Por que o dom da fé? Porque o dom da fé, ele te dá uma ousadia. Sabe aquela doca que quando vão roubar ela, ela se levanta, em nome de Jesus, eu te repreendo agora! E os caras ficam assim, estático, porque entrou em funcionamento o dom da fé, o dom de operação da fé, e dá ao portador uma ousadia que ela jamais teria humanamente falando. Esse dom, inclusive, ele está muito ligado a um momento, inclusive, de expulsar demônios. Exemplo, quantas vezes, ó o Cezinha falando, eu sinto choque. Esse é o dom do discernimento em operação. É o discernimento, inclusive, quem tem o dom de discernimento de espíritos tem capacidade de interagir com os anjos, saber os anjos que estão no local, tem várias habilidades. Eu estou escrevendo um livro só sobre isso, tem muita coisa nessa área, mas também dá ao portador a capacidade de saber o chamado, o dom que a pessoa carrega espiritual, o dom assistencial, o dom motivacional, até o dom demoníaco. Se tiver dom demoníaco, o portador tem essa habilidade. Agora, o dom da fé é o dom que a gente fala que é o dom da conexão. Os outros dons, eles entram em operação por causa do dom da fé. E esse dom, ele dá ao portador uma habilidade de ousadia. Essa capacidade. Exemplo, se manifesta um demônio. Pensa naquela entidade. E aí, queridos, a maioria fica como? Ai, meu Deus, né? Já treme na base, fica mal. E olha só, esse dom dá uma ousadia. Muitas vezes vai estar aliançado com o dom de discernimento, com o dom da palavra de conhecimento, mas dá ao portador uma habilidade de ousadia, coragem. Coragem. Eu já passei por isso, queridos. De a pessoa ter matado outras pessoas e a entidade que está ali, que era um espírito de morte, ela pegar aquela pessoa e você não tem ideia, eu ter que sair da onde que a pessoa está endemoniada, e na época eu tinha uma igreja em um outro bairro, e eu ter que subir uma rua gigantesca com a pessoa endemoniada, segurando a pessoa aqui, a entidade manifestada, e pensa na entidade que estava ali. Entidade de morte, espírito de violência. E eu dar uma voz de comando, e nunca tive medo para isso. E falar assim, eu não tenho medo de você. Cala a boca, fica quieto, mãos para trás, fecha a tua boca agora. Eu estou te dando uma ordem, um comando agora. E eu subi com aquela pessoa endemoniada até a igreja, atravessar uma avenida gigante e não acontecer nada. Sabe por quê? Por causa desse dom aqui. Desse dom aqui. Porque esse dom dá ao portador a habilidade de ousadia, ação também, a habilidade de atitude. Queridos, ele dá. Esse dom é tremendo, esse dom ele está ligado ao poder da fala. É aquele dom que você libera a palavra de poder, a palavra. Olha só, esse dom é o dom que operou na vida de Elixá. Quando a mulher sunamita faz uma casa para ele, coloca uma cama, coloca uma mesa, uma cadeira, Elixá pergunta para Geazi, Eliseu, diz assim, falta alguma coisa na vida dela? O que eu posso ajudar? Ele diz, não, ela tem tudo, ela é rica, o marido é rico, porém falta algo. Ele diz o quê? Um filho. Olha só o dom da fé em operação. Ele diz, portanto, diga para ela, palavra, poder da fala. Ele diz assim, daqui 1 ano ela terá um filho. Ele libera a palavra, queridos. Porque o dom entra em ação, e quando esse dom entra em ação, o que você fala
acontece. Os decretos que você libera no mundo espiritual, eles se tornam realidade no mundo físico. É algo que está no espiritual, mundo físico. Você quer ver? Tem vários dons de operação. Mas quando Jesus ressuscita Lázaro, tem no mínimo 3 dons de operação. Dom de curar, dom de maravilhas, porque ressuscita mortos, e dom da operação da fé. Por quê? Olha só o que Jesus faz. Ele chega diante da gruta da capela. Na capela, é gruta. Talvez você nunca viu, mas tem vídeos na internet. 25 degraus que desce, e do lado esquerdo existe como que eu posso falar ali? Um local que eles colocavam ali Não, Lázaro, El Hazar, aquele que Deus ajuda. Não sei se o Moisés pode colocar aí. Esse milagre é 3 dons de operação, no mínimo. É dom de curar, mas é o dom de curar epiderme, porque ele estava leproso, ele morreu de lepra, tá? É o dom de operação de maravilhas, vou falar daqui a pouco, que é o dom da ressurreição, uma das características, e é o dom da fé. Por que da fé? Porque ele libera a palavra. Olha o que ele faz, ele chega diante da gruta, tem uma pedra, mas ele dá uma voz de comando, mesmo com a pedra. Olha só, a palavra de Deus, ela transpassa barreiras físicas e espirituais. Ele diz assim, Lázaro, El Hazar, aquele a quem Deus ajuda, sai para fora. Quando ele fala isso, Lázaro, ele está no seio de Abraham, entende? Não tinha sido inaugurado ainda o paraíso. Mas olha a palavra, olha o dom da fé agora em operação. Quando ele libera a palavra, ele está dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem no espiritual, que você saia de onde você está e venha para essa dimensão de novo. Mas o que ele dá uma ordem para quem? Para o espírito de Lázaro. Lázaro está morto e o espírito dele já voltou para a dimensão que Deus destinou, que era o seio de Abraham. Então o espírito dele, olha lá, ó. Olha isso aí, gente. Então ele está lá naquela dimensão, o seio de Abraham, e ele escuta a voz do Mashiach dizendo assim, Lázaro, vem para fora. Ó, automaticamente, ó o dom da fé, liberou a palavra, decreto, volte. Ele volta para o corpo. Quando volta para o corpo, já entrou em ação o dom da ressurreição. Primeiro vai entrar em ação o dom da regeneração celular, que é o dom de curar. Automaticamente o corpo dele é curado daquela lepra. Tudo que estava infeccionado é curado instantaneamente. Entra em operação o dom da ressurreição. Ele ressuscita. Todo atado, queridos. E vai subir tudo isso aqui, atado. Não, você não tem ideia. Se você conseguisse dimensionar como os dons, eles entram. Depois, adquira as masterclass. São 3 masterclass. Fala com a Andressa. DDD 011 910 72 02 25. Você precisa entender, esse dom é extraordinário. Então o dom da fé, ele é o dom da ousadia, né? Tá ligado aí ao dom da conexão. Tem várias coisas nesse dom, não vai dar para falar aqui, mas depois você pode estar pegando aí também o livro e tal. Tem o dom de maravilhas, é isso? É o dom de maravilhas, tá certo? Deixa eu ver aqui, tá certo. O dom de maravilhas é o dom do sobrenatural. É o dom, na realidade, que... o dom de maravilhas é o dom que eu chamo dos 99% do sobrenatural. Por que 99%? Dizem os sábios judeus que o santo dos santos, no santo dos santos fica 99% do sobrenatural, e na dimensão que nós estamos, lugar santo e átrio, é 1% só. Então a gente só vive 1% do sobrenatural. Os outros 99% estão na dimensão do santo dos santos. Então eu sempre digo que o dom de operação de maravilhas, ele é o dom dos 99% do sobrenatural. É o dom ligado aos santos santos, aonde coisas extraordinárias acontecem, aonde coisas extraordinárias se manifestam, aonde coisas poderosas são concretizadas. Então, o dom de operação as pessoas confundem operação de maravilhas com cura. Levantar paralítico, curar cego, curar mudo, não é o dom de operação de maravilhas. Ah, é um milagre, é uma intervenção divina. Milagre é isso, mas não é o dom de operação de maravilhas. Isso é dom de cura.
que já é algo extraordinário. Agora, o dom de operação de maravilhas dá ao portador habilidades tremendas, inclusive de ressuscitar os mortos, inclusive ressuscitar um morto de 4 dias em estado de putrefação. Entende isso? Esse dom dá ao portador a habilidade de chamar vida ou morte, por isso que tem que tomar cuidado. Tem muita gente que recebeu esse dom no passado e acabou utilizando esse dom e matou pessoas, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, um apóstolo, não sei, o Smith Wigglesworth, uma coisa assim, eu não sei o nome dele, vê se você acha aí, que ele ressuscitou acho que 20 a 25 pessoas no ministério dele, mas um dia ele perguntou para Deus, por que o senhor usa a minha esposa mais do que eu? Aí o senhor disse para ele, sabe por quê? Porque ela se entrega mais do que você, na minha presença. Então ele começou a buscar, de tanto buscar, Deus concedeu para ele um dom extraordinário, o dom de operação de maravilhas, e aonde ele ia, milagres, curas, libertações aconteciam, mas ele ressuscitava mortos. Um dia a esposa faleceu, ele orou e Deus ressuscitou a esposa, ela voltou, e quando ela voltou, ela falou, o que você fez? Eu sei que eu te amo, você me ama, mas deixa eu voltar para lá, eu quero voltar para lá. Deixa eu partir. Depois de muita lágrima, de muito choro, se abraçaram e ela foi levada de novo para o paraíso. Mas olha só, um homem extraordinário dos... Hã? Não achou? Coloca assim, livro Smith, olha lá, Wigglesworth. Achei aqui, ó. Esse homem aqui tem, inclusive tem até na internet aqui, pelo que eu tô vendo, tem até a foto dele. Um homem extraordinário dos seus dias. Passei no seu WhatsApp aí. Olha só, tremendo, queridos, tremendos. Olha lá, eu li essa história, tá vendo? Então não tô falando besteira, né? Vocês entendem? Existe alguém com esse dom? Tem. São poucos. Por que tem poucos? Porque é um dom muito requerido, pouco liberado. Porque a maioria não está preparado para receber esse tipo de dom por causa do seu poder. E olha só, até os homens que receberam esse poder, alguns deles também acabaram fazendo coisas que não deveriam. Esse dom também, só para a gente falar aqui, encerrar essa parte, ele dá ao portador a habilidade de se transportar fisicamente. Você sabia disso? Levitar pessoas, levitar as coisas. Meu Deus, pastor, sério, sério. E tem um monte de coisa sobre esse dom que é extraordinário, tá? É um dom aí que dá ao portador a habilidade também de interagir com anjos poderosos, controlar elementos, água, terra, fogo e ar. Pessoas que têm o dom de operação de milagres, os profetas, por exemplo, eles tinham o dom de operação de milagres. Eles controlavam os elementos. Pastor, é possível controlar os elementos? Claro, está na Bíblia, pelo amor de Deus. Claro, está na Bíblia. Vamos lá. Agora, existe o dom também, eu estou sendo muito supérfluo aqui, viu? Para falar de dons, porque você não tem nem ideia. Tem os dons de curar. Dons de curar é pluralidade. Então, existem vários dons de curar. O dom de curar é o dom da regeneração celular. Eu sempre falo isso. Então, por exemplo, existem 39 doenças raízes no mundo. Então, eu digo que existem 39 dons de curar. Inclusive, eu vou ver um mês. Vai ter um mês que eu vou falar só sobre cura divina. E eu vou falar um monte de coisa. Vai ter um mês que eu vou falar só de pedras preciosas, tá? Eu já tô montando. Vai ter um mês que eu vou falar só de alimentação. Vai ter um mês que eu vou falar só de sexualidade. Vai ter um mês que eu vou falar só sobre cura interior. Então se prepare que eu vou fazer assim. Tem muito assunto pra gente falar e é interessante. Então eu vou marcar o mês e vou falar só sobre cura divina. Tem muita coisa de cura divina. Desvendando, aí vai entrar a parte de alimentação, vai entrar a parte de saúde. Eu vou falar sobre desmascarando 7 espíritos dos pilares da saúde humana. As pessoas não entendem sobre isso. Vou falar de um monte de assunto que as pessoas precisam entender, tá bom? Mas olha só, tem doenças cerebrais, neurológicas, endócrinas, hematológicas, imunológicas, metabólicas, oncológicas, câncer, oftalmológicas, óticas, odontológicas, tem várias, vasculares, hepáticas, genéticas. Quer dizer, a pessoa que tem
O dom de curar, ela pode estar ligada a um dom desse. Tem gente que tem o dom de curar genética, tem gente que tem o dom de curar tem o dom de curar epidermes, né? O dom dermatológico. Lepra, por exemplo, câncer de pele. E a pessoa tem esse dom, ela tem essa habilidade. Então, uma pessoa que tem os dons de curar, ela pode ter um dom específico, dom de curar só cegos, mudos, só surdos, depende, né? Paralíticos, coxos, e quando ela ora, aquilo acontece, o milagre se manifesta, tá bom? Vai ser tremendo. Olha só. O dom da fé, todos os dons são tremendos, né? Como eu tô falando. Agora, existe o dom de profecias, que é o dom da voz divina. Opa, pastor, o dom da profecia é o dom da voz divina. É o dom que faz você escutar a voz do Senhor. Então, quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Você quer ouvir a voz de Deus? Entende? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Alguém já viu cura em alguém com Alzheimer? Com certeza, minha irmã. O dom, tem gente que tem capacidade, tem o dom de curar pessoas com Alzheimer. Existe gente assim, com essa habilidade. Até porque, deixa eu falar, os dons de curar e de milagres, eles vieram para corrigir a genética da humanidade. Lembre-se disso, tá bom? Corrigir a genética, corrigir as doenças, porque quando uma pessoa é curada de uma doença, algo é corrigido que está dentro dela. Há uma correção biológica. Hoje a tecnologia quer fazer isso, os médicos a nível tecnológico querem fazer isso, mas há dons que também fazem isso, tá? E fazem de uma maneira sobrenatural. Agora, o dom de profecia é o dom que habilita a voz divina dentro de você. Então, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa buscar o dom de profecias, porque é esse dom que vai habilitar dentro de você a voz de Deus. Inclusive, eu tenho um livro, tenho um monte de livro, né? Eu tenho um livro que se chama Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus para Iniciantes. E a voz divina, ela pode ser habilitada em você de diversas formas: visão, audição, sentimentos. Então, visão, audição, sentimentos, mas a audição pode ser em dois níveis. A audição vocal é quando você escuta a voz de Deus vocalmente dentro de você ou fora de você, e tem a audição interna, é quando você escuta Deus aqui, ó, na tua mente, tá? É ouvir a voz de Deus bioneural. Você escuta a voz do Senhor na tua mente, ele vai falando com você, ele vai te dando, e aí você muitas vezes acha que é coisa da tua mente, mas é a voz do Senhor te dando direções, é a voz do Senhor falando com você. Pastor, e a voz audível? É a voz audível vocal, é quando Deus fala com você audivelmente, dentro de você, fora de você, em cima, embaixo, pouco importa, é Deus falando com você. Então o dom de profecia, ele habilita essa voz dentro de você, e toda pessoa que quer viver os altos níveis precisa do dom de profecias, porque quando essa voz fala, ela te dá comandos, e quando você obedece os comandos, coisas tremendas acontecem na sua vida. É assim que acontece. Entende? Agora, existe aí também, pra gente estar encerrando, que já passou meu horário. Gente, é muita coisa, né? Existe o dom também. Deixa eu ver aqui, tá faltando. O dom de variedade de línguas, e aí, variedade de línguas tá ligado aí a vertentes, né? Língua estranha, são mistérios com Deus. Existem as línguas idiomáticas, que são idiomas mesmo. É possível, já falei em árabe. Meu Deus, e a irmã falou, você falou em árabe, pastor? Já. Falar em línguas com interpretação e falar em línguas angelicais, 1 Coríntios 13:13. Você pode receber o dom de variedade de línguas, de falar em outras línguas, mistérios angelicais com interpretação ou idiomáticas. Falar em japonês, falar em chinês, falar em inglês, falar em francês. Deus pode te dar essa habilidade. Entende? Agora, existe o dom de interpretação de línguas. É uma habilidade que dá ao portador a capacidade de interpretar a língua de mistérios, a língua angelical, a língua idiomática. E muitas vezes, olha só, essa habilidade é assim, pode ser uma habilidade de uma língua individual, de uma língua em que todos estão falando ao mesmo tempo e dentro de você sabe o que estão falando.
Minha esposa já teve essa experiência de quando ela foi batizada no Espírito Santo, ela sabia o que todos estavam falando em línguas simultaneamente ao mesmo tempo. É uma habilidade extraordinária do Espírito Santo. Tá? É uma habilidade sobrenatural do Senhor. É uma habilidade. Então, queridos, entenda algo. Entenda, os dons são para todos. Vou repetir. Os dons são para todos, mas todos precisam buscar da maneira certa. Entende? Então, se você quer receber os dons, você tem que buscar, tá? Tem que buscar. Então, é necessário. Pastor, como que eu busco? Orando, jejuando, clamando. Hoje você fala muito de impartição, mas nem todo dom é por impartição também. Não acredito nisso não, tá? Eu acredito piamente em impartição, mas nem sempre uma pessoa que recebe impartição, ela recebe um dom. Isso também não é verdade. Eu não concordo com algumas lideranças que falam assim, não, vem aqui para receber um dom. Eu já recebi um monte de impartição, não recebi dom nenhum, querido. Os dons que eu já tinha, eu já carregava. Isso pode ativar você espiritualmente, potencializar, mas muitas vezes... Agora, tem gente sim que quando recebe uma impartição, recebe aquilo. Até porque a maioria não entende isso. O Espírito Santo, ele é impartido. E puseram as mãos e o Espírito Santo veio. Porque o fragmento da centelha divina, da Kadosh Baruch Hu, está em mim, vai para outra pessoa e que vai para outra, e aí cada um começa a receber. Agora também, quando você busca Deus, isso acontece. Eu já tive visitações do Senhor no meu quartinho, não tinha ninguém pôr as mãos sobre mim. Agora, tem coisa que vai ser... Aí são os mistérios de Deus, com cada um é diferente. Às vezes tem gente que vai receber uma imposição de mãos de uma pessoa que carrega aquele dom e ela vai receber aquele dom. E aquele dom vai fluir na vida dela. Isso é poderoso. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, pastor, eu gostaria de ter esse dom que o senhor tem, de ensino, de falar, de ministrar, de não sei o quê. Queridos, você tem que ser discipulado por pessoas que carregam esses dons, de orar pelas pessoas, de ativação, né? A pessoa, ela receber a ativação do Espírito. Então tudo isso faz parte de algo muito poderoso da parte do Senhor. É uma unção que é liberada, é uma habilidade que é liberada, é uma capacidade divina que é liberada, mas precisa buscar. Tá? Tem gente que já tem, então quando alguém ora que carrega aquilo também já é mais fácil, é aflorado, lembra do dom genético? Mas tem gente que não, é o por aquisição, aí depende da pessoa, ela vai ter que buscar para que o Senhor libere, entende isso? Então quanto mais ela busca, mais ela vai receber, quanto mais ela busca, mais ela vai experimentar das profundezas de Deus, quanto mais ela busca, mais o Espírito Santo vai impulsionar a vida dela. Então, qual é a minha orientação? Busque e seja discipulado por pessoas que carregam isso, tá? Você quer um dom? Seja discipulado por aquela pessoa. Parece que não, mas quando eu estou ministrando aqui, tem muita gente que é discípulo, pessoas que andam com a gente, elas começam a receber. Eu achei até interessante que o irmão que veio falar comigo ontem, ele falou assim, pastor, interessante que agora eu tô assim, ó, porque eu tenho um costume, né, de quando eu vou orar pessoal, soprar. Ele falou, não sei o que está acontecendo, pastor. Eu estou falando em línguas toda hora. Meu Deus, e começou. Eu falei, é que você foi ativado no Espírito Santo. Isso é tremendo, queridos. Quanto mais intimidade, mais poder. Quanto mais poder, mais manifestação do sobrenatural vai acontecer. Então, flua nos dons. Para fluir nos dons, seja humilde. Seja humilde, seja servo. Para fluir nos dons, seja temeroso. Para fluir nos dons, não seja muitas vezes mercenário. Para fluir nos dons, tenha um coração puro, limpo, diante da presença do Senhor. Se você não tiver isso, você não vai fluir nos dons. Amém? Então guarda isso no teu coração. Guarda isso. Venha fazer parte. A gente tem escola profética, que a gente ensina sobre isso. Temos escola de libertação, temos escola de sonhos. Vou estar lançando aí, quais escolas que vai estar lançando aí, Moisés? Escola de jejum, de alimentação, vou lançar a escola de anjos, vou lançar um monte de escola. Queridos, e tudo que a gente vai ministrando, por quê? O ministério comigo é diferente, tá? O Senhor sempre me falou, e aí é o que eu falo, cada um Deus usa de um jeito. O Senhor sempre falou para mim, filho, quando você estiver ministrando, eu vou ativar pessoas. Eu vou imparticionar quando você abrir a tua boca. Então vocês não veem, mas quando eu estou falando aqui,
Há uma unção, é uma dimensão que eu entro no espiritual, na qual começa a liberar coisas tremendas da parte do Senhor. Porque o Senhor sempre disse para mim que os milagres, as curas, seriam através do ministério da palavra. Enquanto eu estiver ministrando, algo está acontecendo. Pessoas que vão ser tocadas, curadas, libertadas, restauradas, ativadas pelo poder do Espírito Santo. Então, que Deus possa te visitar e que você possa receber isso em nome de Jesus. Amém? Impor as mãos e a pessoa cair no poder é um dom? Na realidade, queridos, isso é uma manifestação de poder. Entende? Se você começar, muitas vezes você pode ter recebido isso de alguém ou não, né? Então, pode estar ligado ao que a gente chama do dom também do discernimento, porque o dom do discernimento, ele é o dom esponja, né? Ele recebe tudo. Quando você recebe algo, você também tem que se esvairar daquilo. Então você ora por pessoas caem, pode estar ligado ao dom de curar, depende do contexto do dia e do momento, tá bom? Amém, gente? Amém? O pessoal que quiser fazer clínica, o pessoal que quiser mapinha, o pessoal que quiser participar da escola, você vai entrar em contato aí com a Andresa, 910 72 0225, tá? No YouTube tá no fixado lá em cima e no Instagram tá aqui. Fala com a Andresa aí. Queridos, não perca o tempo da visitação. Tem muitas pessoas que elas querem receber algo, tá? E vai ser tremendo. DDD 11 910 72 0225. 910 72 0225. Anota isso daí. Anota, é importante. Deus quer fazer coisas tremendas no nosso meio. Amém, povo de Deus? Glórias ao Senhor. Amanhã estaremos aqui. Qual é a live de amanhã, Zed? Lá eu já acabei de sair aqui. Amanhã estaremos em live. Olha aí. Glórias a Deus. Amanhã com a live. Não, amanhã é sexta-feira, mas é. Não troquei. Olha só, amanhã eu vou falar sobre o profeta chofarista. O código das frequências. Meu Deus. Não perca a Masterclass de amanhã, tá? Vou falar sobre profeta chofarista, o código, vou falar de frequência, vou falar de profetas chofaristas. Nossa, tem muito profeta que ele... Não vou falar amanhã. Então, amanhã eu vou te ensinar algumas coisas sobre o profeta chofarista. Coisas tremendas, hein? Eu vou falar como que isso funciona também no espiritual. Pastor, como que você sabe essas coisas? Dom da palavra da sabedoria. Está dentro de mim, pode estar dentro de você também. Amém? Que o Espírito Santo te visite e que você seja marcado por essa glória, tá? Gente, lembrando que... Você quiser conhecer a nossa igreja, está aqui em Guarulhos, domingo temos culto 9 horas da manhã, Rua João Paulo Piacentino 85, Jardim Santa Lídia. Você que quer a Masterclass participar, é online, 19 horas, dia 17 de outubro, desparasitação alimentar, desbloqueando o espiritual, vem estar com a gente. E quem quiser também participar do seminário em Guarulhos, faz a caravana presencial, gratuito! Vai ser o dia inteiro, um Shabat, 8 da manhã, 20 da noite, período de intervalo, café da manhã, almoço, café da tarde. Fala com a Andressa aí, DDD 011 910 72 0225. O senhor falou do dom da visão? Falei do dom da visão, assista desde o início, tá bom? Que Deus